Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo para o jovem advogado, a jovem advogada que está iniciando agora a sua carreira. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que todo jovem advogado no início da carreira tem sérios problemas com isso: honorários. Doutora, fiz o atendimento perfeito, dei uma aula do direito e o cliente disse para mim: vou pensar, doutor, e depois eu retorno. E aí, neste momento, o cliente some. Não temos resposta, não manda uma mensagem dizendo que não vai fechar comigo ou que vai fechar, não, há um silêncio total. E se isso aconteceu com você, fique aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre isso. Veja bem, o jovem advogado, a jovem advogada, quando vai fazer seu primeiro atendimento, é mais do que natural estar inseguro. Por quê? Nós temos muita teoria, mas ali, na hora, na prática, no tete a tete com o seu cliente, bate uma insegurança. É natural. Eu também tinha muita insegurança na hora do atendimento e mais insegurança ainda na hora de eu falar sobre honorários, o quanto era o meu valor, o quanto eu iria cobrar dentro daquela ação. E um erro muito grande que eu vou descrever agora e depois eu vou mostrar para você aonde está a diferença entre um atendimento estruturado e um atendimento inseguro, você vai perceber logo de cara. Veja bem, o cliente chega, você vai iniciar o atendimento. E você está inseguro, mas você precisa demonstrar segurança e você acha que você falando bastante, você vai conseguir demonstrar autoridade naquele assunto determinado, naquele processo determinado. Veja bem, você começa a dar uma aula do direito. A pessoa começa a contar a história dela, você já vai interrompendo e falando sobre o direito, dando uma aula sobre as leis, dando uma aula sobre o Código Civil. E a pessoa para te ouvir, o cliente para te ouvir. Mas será mesmo, essa pergunta eu quero deixar para você, que o cliente precisa saber sobre lei? Ele precisa de uma aula jurídica para fechar o seu contrato de honorário, para colocar de fato a assinatura dele no seu contrato de honorários? Minha resposta para você é não. Você precisa de estratégia. Uma estratégia que passe segurança para aquele cliente. Você precisa de uma escuta muito preparada para aquele caso em específico. Deixe o seu cliente falar. Compartilhe a dor que ele está sentindo. Traga acolhimento para aquele caso. Não traga questões jurídicas, leis puras. Não. Traga acolhimento, empatia por aquela dor. Depois que o seu cliente fizer toda a narrativa daquela dor, do que ele está passando, de todo o sofrimento, vamos supor, num processo de separação, em que você já fez aquela escuta cheia de empatia e se posicionou como um aliado que entende aquela dor, é uma estratégia. E essa estratégia, eu digo para você que ela é fundamental. Por que que ela é fundamental? Porque você não fica confuso e não passa essa insegurança para o seu cliente. Isso é primordial. Depois que você acabou de ouvir, o ponto forte, você vai trazer as consequências para ele. Quais consequências, doutora? Não estou te entendendo. Vamos lá. Olha, eu me separei faz 2 anos. Só que eu não fiz o divórcio. Ele foi embora de casa, ele saiu de casa, mas nós não formalizamos nada. Ele paga a pensão quando ele pode, ele busca a criança quando ele pode, e assim ficou. Aí você vai trazer para esse seu cliente. Qual a consequência jurídica disso? Você vai dizer para ele: olha, isso você está correndo um sério risco. Porque se você não formalizar, você pode passar por esse problema sério, arcar com este problema jurídico, e se ele entrar primeiro que você vai ter essa consequência, e aí você vai dando consequências jurídicas para aquele determinado caso se ela não se posicionar em relação a ele.
para depois desse momento você apresentar a solução. Então eu tenho a dor do meu cliente, eu tenho a consequência e eu vou apresentar a solução. Quando eu apresento a solução específica para aquele caso, de forma sintética, sem dar aula de direito, sem falar em leis e sem falar em jurisprudência, sem pegar o direito e passar ele na íntegra para o seu cliente, você apresentar de maneira simples a solução para aquela dor e você já ter em mãos que diante daquela solução o seu valor é tanto e ela precisa buscar XYZ de documentos. É neste momento que seu cliente vai fechar com você. É neste momento que ele vai assinar o seu contrato de honorários. Eu aqui no meu escritório, para essa técnica, eu acabei denominando como DCS. Dor, consequência e solução. E eu vou dizer para você, a minha técnica aplicada diariamente no meu escritório me converte em 98, 95, 98% de contratos assinados na minha mesa. Com lista de documentos já enviada, o cliente com 5 dias para te devolver todo aquele documento que você necessita e você já começar a trabalhar para aquele cliente. Então, eu quero só dizer uma coisa para você. Falar com segurança e ter empatia com a dor do seu cliente vai mudar o seu atendimento e vai te trazer contratos de honorários na sua mesa. Agora diz para mim aqui nos comentários, vamos fazer um debate para que eu possa trazer mais assuntos como esse. Se você já passou por isso, se o seu cliente depois do seu atendimento sumiu e não voltou. Me diz qual é a sua estratégia de atendimento, se você tem uma, como eu tenho o DCS. Diz para mim aqui nos comentários. Até o próximo.